aqui. É um prazer imenso ter todos vocês aqui na família Inconformados. Ainda mais nesse início de uma nova série, que é a última série do ano 2021. Amém? Então, nós vamos falar sobre o quê? O Apocalipse. Então, eu gostaria de fazer um compromisso contigo hoje aqui. Qual que é esse compromisso que eu gostaria de fazer contigo? É de que você viesse os 3 cultos. Por quê? Porque num tema tão grande que é o Apocalipse, e de tantos pontos, eu não vou conseguir abordar em um dia só tudo que eu tenho para abordar. Então vai ficar sempre uma coisinha para o próximo culto, e vai ficar sempre uma coisinha para o encerramento, e vai ficar sempre uma coisinha para você ler em casa e tirar suas dúvidas. Por quê? Porque não tem como em 3 cultos a gente abordar tudo a respeito de Apocalipse, mas nós vamos estar falando sobre o essencial. Fala comigo, o essencial. Repete, o essencial. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem muito a falar no meu e no seu coração essa noite, não somente essa noite, mas também em toda a série O Apocalipse. Quem aqui já teve alguma dúvida a respeito do tema? Eu já tive alguma dúvida. Ok. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Levante a mão. Quem aqui às vezes lia alguma coisa que você ficava tipo assim, cara, isso aqui parece Walking Dead? Uns trem muito louco, dragão, cavalo branco, azul, vermelho, colorido, e aí vem, e a besta, e não sei o que, e o leopardo, né, que agora tem um leopardo. Quem viu o leopardo aí que o povo fez aí? O povo fez o leopardo, aí todo mundo está falando que é o anticristo, e não sei o que a onda vai ser o anticristo, e que Jesus está voltando, e não sei o que lá. Então tudo isso são temas bem grandes para se abordar, mas nós vamos tentar deixar vocês nessa série, pelo menos por dentro de algo a respeito de Apocalipse. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a volta de Jesus. Fala comigo, a volta de Jesus. Gente, se tem uma coisa que nós devemos ser apaixonados é pelo nosso casamento com o noivo. Se tem uma coisa que nós devemos lembrar todos os dias é que Jesus vai voltar. Vira para esse irmão e fala assim, Jesus vai voltar, cabeção. E ele não adianta apagar o histórico do WhatsApp, nem apagar os prints não. Fala para ele aí. Porque tudo fica salvo na nuvem. Amém? Tudo fica salvo na nuvem, se fica salvo na nuvem ele tem acesso. Então hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, então... Cara, muito obrigado, Samuelzão. Olha só, ninguém hoje irá entender tanto essa palavra quanto Samuel e Vitória. Porque nós vamos falar sobre o anseio pelo noivo, pelo casamento, anseio pelo dia. Então eles acabaram de passar por isso, eles sabem como que é os últimos dias do encontro do noivo com a noiva, a expectativa, e isso que ele ministrou. O nosso coração tem que estar em chamas, anseando pelo noivo. Meu irmão, não foi fácil levantar esse tema aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos falar do essencial, do principal. Os nossos temas muitas vezes é sobre a vida aqui na terra, sobre a gente vencer aqui, sobre a gente ver o nosso propósito, sobre a gente romper aqui, sobre a gente ser espiritual demais aqui. Só que isso, meu irmão, vai passar. Um dia nós encontraremos com o noivo. Opa, estou passando. Um dia nós encontraremos com o noivo e nada disso mais fará sentido. Por isso que nós temos que estar aceso o nosso coração para encontrar com o noivo. Você pode dizer amém? Então pessoal, hoje teremos o primeiro capítulo da série, e desde já gostaria de falar que tem muita coisa legal para aprendermos juntos. Então eleve suas expectativas, porém tudo o que estudamos nessa série não é 10% do que o Apocalipse fala. Então, como nós podemos iniciar o estudo sobre Apocalipse? Primeiramente, sabendo em qual área da teologia sistemática esse assunto está. A teologia sistemática ela é dividida em 7 áreas, ok? Então, a primeira área ali da teologia sistemática trata sobre o estudo de Deus. Então, vai falar sobre as características de Deus, vai falar sobre os nomes de Deus. Quem aqui já viu aquela música do Kleber Lucas? Jeová Rafa, meu Senhor,
que cura toda dor. Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, o controle está. Meu Deus, tudo. Os nomes de Deus. Então, essa parte da teologia sistemática vai falar sobre Deus, o estudo sobre Deus, os nomes, o que significa, né? O que Deus é. Ele é amor, Ele é justiça, nosso Deus é graça. Então esse é o primeiro ponto da teologia sistemática. O segundo é antropologia. Quem já ouviu falar desse nome, antropologia? Então é o estudo da origem do homem e do universo. Então vai estudar Gênesis, vai falar como que Deus fez o universo, qual propósito Deus fez o universo, para qual propósito Deus fez o homem, como Ele formou o homem. O segundo é soteriologia, trata da expiação de Cristo. O que é isso? Fala sobre salvação. Então vai falar sobre ali a salvação, né? Vai falar como que nós somos salvos, né? Por que nós somos salvos, o que significa o sacrifício de Jesus na cruz, o que é a graça, ok? Então, esse é o terceiro ponto da teologia sistemática. O quarto ponto é cristologia, que é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então vai falar desde o seu nascimento até a sua morte, todo o que Jesus fez aqui na terra e a obra dele, principalmente a obra da cruz. A quinta é pneumatologia. Repete comigo, pneumatologia. É o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. Então ele vai falar sobre o Espírito Santo, Atos 2, quando o Espírito Santo veio, né? Hoje em dia o Espírito Santo habita em nós, então é a obra do Espírito Santo em nós e a pessoa do Espírito Santo. O sexto, eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, ok? Então, tudo que é relacionado à igreja, a história da igreja, desde o período antigo, medieval, até os dias de hoje. E o sétimo é escatologia. Fala comigo, escatologia. Escatologia é o estudo sobre as últimas coisas, que é o que nós vamos estar falando nessa série, beleza? O que escatologia procura estudar? Então, o que escatologia procura estudar? São 8 coisas. Primeiro, as profecias em relação a Jesus Cristo. Nós sabemos que o Velho Testamento, existe várias profecias a respeito do Messias que viria. Amém? E essas profecias têm tudo a ver com escatologia, porque Jesus, ele é a base, ele é o centro. Então a segunda coisa que a escatologia estuda é as profecias em relação a Israel. Deixa eu falar, meu irmão, já dando um spoiler para você. O que você precisa estar atenado não é com o leopardo, não é com a vacina, se é a marca da besta ou não, não é com algum tipo de marca, né? O povo até antigamente falava que tatuagem era a marca da besta. Não, o que você tem que estar ligado é aqui, ó. Não está lá não, é em Israel. Israel é o termômetro. Israel é o lugar onde vai realmente ter os sinais principais da vinda de Cristo. Terceira coisa, as profecias em relação aos gentios, as profecias em relação à igreja, o estado intermediário, quando dos salvos, quando dos ímpios. Por exemplo, né, para onde o homem vai, né, nesse estado intermediário até a vinda de Jesus. Você morreu, Jesus não voltou ainda. Você vai para onde? Nós vamos falar sobre isso. Sexto, reino milenar, que é com certeza o tema mais polêmico da escatologia. Sétimo, juízo final. Quantos que já teve medo do juízo final? Gente, eu lembro de uma história, que eu estava jogando truco com os amigos meus, e a coca acabou. E aí, quando a coca acabou, um amigo meu, chamado João Paulo, ele virou para mim e falou assim: Jefferson, vai ali no bar do lado e compra uma coca para nós, por favor. E eu virei para ele e falei assim: eu não vou não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque se Jesus voltar quando eu estiver no bar, o que eu vou falar para ele? Te peguei no bar, miserável. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de receio a respeito do juízo final. Nós vamos falar sobre isso também. E oitavo, o estado eterno, novos céus, nova terra e o inferno, ok? Mas por que ter uma série sobre Apocalipse? Por que ter uma série sobre escatologia? Não? Aí ó. Mas por que ter uma série sobre escatologia?
né? Eu trouxe aqui para você alguns motivos. Primeiramente, que a compreensão escatológica de uma nação molda como ela servirá a Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui já leu o livro O Avivamento de País de Gales? Ok, algumas pessoas já leram. Nesse livro, os grandes avivalistas desse livro, eles tinham uma visão escatológica como do reino milenar já aqui, com a gente implantando o reino de Deus e transformação social e vida sendo transformada e o mundo todo sendo alcançado para Jesus. E o que eles fizeram? Eles viveram isso intensamente, a ponto de que da cultura, da cidade, de tudo que tinha na cidade ser transformado através do Evangelho. Porque eles tinham uma perspectiva escatológica a respeito de quê? Que nós estamos aqui para fazer a diferença e implantar o reino, e que Deus não irá voltar enquanto aqui na terra nós não alcançarmos todas as nações. A gente vai ver mais um pouco sobre essa visão que é pós-milenista, ok? Então eles tinham essa visão. No Brasil, qual que é a visão predominante? É pré-milenista. O que é isso? Que Deus, pré-milenista, dispensacionalista, que Deus vai vir, vai tirar a gente, e depois vai ter a tribulação, depois ele vai vir de novo com a gente nos ares, e aí vai ter o grande juízo final, resumidamente, e eu vou falar mais sobre isso na frente. E o que muitas vezes nós se comportamos assim? Como nós se comportamos através desse pensamento? É aquele comportamento de fi que vai ser pego fazendo arte. Já viu? Tipo assim, eu posso viver minha vida toda para Jesus, é igual a história do bar, mas se Jesus voltar e eu estiver pecando naquela hora, eu vou ficar. Aí eu vou passar pela tribulação, e aí eu vou ter que ralar, e a besta vai me perseguir, e aí eu vou, por preço de sangue, ser salvo. Por que muitas vezes nosso pensamento é assim? Por causa da nossa visão escatológica. Olha a segunda coisa, sua importância nas Escrituras. Você sabia que o fim dos tempos, o Apocalipse, algo relacionado ao fim dos tempos, aos últimos dias, é citado mais de 300 vezes no Novo Testamento? É uma importância o quê? Nas Escrituras. Terceiro, a escatologia é uma chave para a compreensão das Escrituras. Como assim, Jefferson? Por exemplo, Salmos capítulo 2, versículo 8, é um salmo bem famoso, que diz assim: pede-me e te darei as... Vocês nunca leram o Salmo 2? Pede-me e te darei as nações, como herança, e os confins da terra como sua propriedade. E tem muita gente orando, falando assim: Deus, Salmos 2 fala, pede-me e te darei as nações. Eu estou pedindo, Pai, dai-me as nações, que eu seja frutífero e não sei o que, glória a Deus, meu irmão. Deus quer te usar para você ser frutífero mesmo, mas isso aqui é uma promessa para Jesus. Porque não tem sentido esse salmo a não ser no reino milenar, onde Jesus irá reinar sobre todas as nações. Um homem só, uma pessoa, ela não tem um poder sobre todas as nações. Somente Jesus, no final, ele irá proclamar, e todas as nações, todos os povos se prostrarão a ele. Você consegue entender o quanto é importante a compreensão de escatologia? 4, porque a escatologia encontramos a esperança da igreja. Gente, você já viu noivo que não fala sobre o casamento? Você já viu? Estão noivos, mas eles não falam sobre o casamento. Eles falam sobre tudo, menos sobre o casamento. Vitória, qual que é o assunto dos noivos primordial e principal, 24 horas no dia? Para a noiva é o casamento, para o noivo é a lua de mel. E é isso, é o nosso anseio. A gente tem que anseiar, a gente tem que falar disso, a gente tem que lembrar todos os dias: o meu noivo me espera. Posso ouvir um amém por isso? Sabe por que tem muita gente que está perdendo a esperança e a perspectiva de vida? Sabe por que tem muita gente muitas vezes se jogando de alto de prédios e acabando com a vida? Sabe por que tem muita gente desesperançosa, totalmente triste? Porque perderam a alegria da salvação, perderam a esperança, esqueceram que existe um Deus que vê e Ele está para mim e para te buscar. Nós temos que lembrar disso.
Sabe, querido, esse é o ponto-chave dessa série, te lembrar que Ele virá. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Por que nós estamos aqui? Porque nós mantemos uma vida de santidade? Porque nós nos esforçamos em andar no caminho de Jesus? Porque nós o aguardamos? Porque nós nos aguardamos Ele? Não é o medo de ir para o inferno, mas é o amor de encontrar com o noivo. Vou repetir, não é o medo de ir para o inferno, mas é o amor, a paixão, o desejo de encontrar com Jesus. Quinto, por quê? Ela é um incentivo para um cristianismo bíblico que nos induz à purificação. Olha o que 2 Pedro 3, 11 ao 14 diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha, já que tudo será desfeito, que tipo de pessoas Deus quer que vocês sejam? Olha só: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Uau! Nós somos o que? Nós somos o que? Inconformados. E todo inconformado, ele é inconformado com algo que é injusto. Mas lá no céu, não haverá injustiça, porque lá habita a justiça. Sexto, pois ele tem um efeito marcante no nosso serviço. Exemplo, 1 Coríntios 15, 58 fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe por que tem muita gente que vira para mim muitas vezes e fala assim: eu não quero mais fazer nada para Deus? Sabe por que tem muita gente que fala assim: eu cansei de servir, eu cansei de amar, cansei de cuidar de pessoas? Sabe por que existem muitas pessoas que elas não servem? Porque elas esqueceram que para Deus nenhum trabalho é em vão. Você catar um copo no chão não é em vão. Você dar R$2 para alguém ajudando na rua não é em vão. Você fazer qualquer coisa para alguém não é em vão. Você servir não é em vão. Eu posso não estar vendo, seu pastor não pode estar vendo, mas o Deus que tudo vê, Ele vê. Ele vê seus atos de justiça. Tudo isso é o que? É que nos alerta a entendermos mais a respeito da palavra de Deus e de escatologia. Mas eu preciso entender algo. Escatologia é muito mais sobre esperança do que certezas, e eu quero te frustrar. Se você vai querer que hoje aqui eu tire todas as suas dúvidas, você veio no lugar errado. Por quê? Primeiro, eu não terei tempo para tirar todas as dúvidas de vocês, nem de Apocalipse. Segundo, eu não tenho todo esse entendimento. Tem coisas que eu vou falar para você assim: meu irmão, eu não sei. E muitas coisas, por quê? Porque é um assunto muito amplo. Por isso nós vamos usar a frase de Dr. Russell Shedd de forma introdutória. Olha a frase do Dr. Russell Shedd de forma introdutória. Eu desliguei o meu negócio aqui. Deixa eu ligar e ligar de novo aqui para ver se passa. 1, 2, 3 e... não está pegando não, Gabrielzão, você vai ter que me dar uma força. Passa aí. A escatologia não tem o dever de responder nossas curiosidades, e sim despertar nossa responsabilidade. Vamos ler novamente? A escatologia não tem o dever de responder nossas curiosidades, e sim despertar nossa responsabilidade. O que isso significa? Não é a gente matar a nossa curiosidade, mas é a gente despertar como igreja para a responsabilidade nossa, como igreja do Senhor. Sabe, querido, nós somos representantes de Cristo aqui na terra, e isso é uma grande responsabilidade. Isso é uma grande responsabilidade.
E essa série é para que você esteja realmente despertado nisso, para que você entenda a sua responsabilidade como cristão, como uma pessoa que serve a Jesus. Então, basicamente, temos 4 linhas escatológicas em escatologia, ok? Então, nenhuma dessas linhas é tratada como heresia, já que eu vou explicar para ti. E eu vou ser bem breve a falar delas. Nenhuma delas é tratada como heresia. Às vezes você pode ter um entendimento a respeito de algo, e seria legal você se aprofundar e estudar mais se você tiver interesse a respeito de algo. Então, quais são essas linhas? Aqui é a cruz de Cristo, ok? Jesus morreu na cruz. São as 4 linhas escatológicas. Primeiro é o pré-milenismo pós-tribulação. Segundo é o pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. Terceiro é o pós-milenismo. E o quarto é o amilenismo. É tudo palavra. Mas decora uma coisa: o que tem em comum em todas essas palavras? Milênio. Então, essas linhas, elas concordam a respeito das coisas principais: que Jesus vai voltar, que nós vamos encontrar com Ele nos céus, que vai ter o arrebatamento, que vai ter a tribulação, que vai ter o milênio. Todas essas linhas concordam a respeito das coisas principais. As únicas diferenças é como isso irá acontecer, qual será a sequência dos acontecimentos. No pré-milenismo pós-tribulação, o que acontece? Jesus morreu na cruz e aqui estamos nós, ok? E haverá um tempo de perseguição à igreja. Haverá um tempo onde a gente vai enfrentar uma grande tribulação, que está escrito lá em Apocalipse. E nesse momento de tribulação, eles dizem que muita discussão a respeito disso, mas que será, uns falam que é 3 anos e meio, outros falam que é 7 anos. Depois, no final desse período de grande tribulação, Jesus vem, volta, leva a sua igreja e implanta o reino literal aqui na terra, e aí começa o milênio. O que é o milênio? O milênio é um tempo de paz e prosperidade na terra, onde Jesus irá reinar e tudo irá ser justo, tudo irá ser lindo, tudo irá ser bonito. Então, a visão pré-milenista acredita que nós passamos pela tribulação, mas Jesus vem, e aí a gente, junto com Jesus, reina no milênio, e depois do milênio tem um juízo final. Eles acreditam no milênio literal, que serão 1000 anos de paz e prosperidade na terra, reinando com Cristo. Essa é a visão pré-milenista bem simplificada. No segundo é o pré-milenismo dispensacional, ou pós-tribulação. Nesse aqui, ele é o que é mais difundido na América do Sul. O que acontece? Jesus veio e morreu na cruz, aqui estamos nós. Antes de começar essa grande tribulação, essa grande perseguição, Jesus vem e arrebata a sua igreja. E aí nós vamos com Jesus lá para o céu, enquanto aqui na terra o pau tora. Enquanto aqui na terra é perseguição, é morte, a besta reinando e o bicho pegando. Quem já assistiu Deixados para Trás? Uau, é esse filme aqui, ó. O filme é essa visão escatológica, esse Deixados para Trás. E aí depois que acaba a tribulação, vem a segunda vinda de Jesus com a igreja. E aí essa segunda vinda vem, e aí Jesus vem e acaba com Satanás, com a besta, e lança lá, e amarra o demônio, e aí começa 1000 anos de paz e prosperidade na terra, onde Jesus vai estar reinando. E aí no final tem o juízo final. Então essa é a visão pré-milenismo, dispensacionalismo ou dispensacional pós-tribulação. Essa daqui é a visão que existe menos pessoas hoje em dia, que é a visão pós-milenismo. Por quê? Porque o pós-milenismo, ele acredita que Jesus vai vir após o milênio. Por isso que eu falei que o pessoal de Gales era pós-milenista. O pessoal dos grandes avivamentos, a maioria era pós-milenista. Por quê? Porque eles viram o avivamento acontecendo, e eles falaram, cara, é isso, nós vamos aqui implantar o reino de Deus, nós vamos aqui realmente transformar essa terra, vidas serão salvas, vidas serão transformadas, e nós teremos um tempo de avivamento na terra, quase todo mundo vai converter, e aí depois que esse milênio de prosperidade passar, na hora que a terra estiver totalmente dominada pelos cristãos,
Jesus vem e volta e faz ali juntamente o juízo final. Só que nessa linha aqui, teve um grande baque. Por quê? Porque o século XIX, ele foi feito de grandes avivamentos, amém? Grandes avivamentos do século XIX. Só que no século XX teve muitas guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aí a galera começou a olhar e falar assim, cara, o mundo não está melhorando tanto assim. Na verdade, o mundo está parecendo que está piorando. Olha essas guerras aqui. E aí muita gente saiu dessa visão pós-milenista aqui. E a quarta e última visão é o amilenismo. O amilenismo, ele é a única linha escatológica que não acredita num milênio literal. Todos esses acreditam que o milênio é exatamente 1000 anos de Jesus reinando aqui na terra de paz e prosperidade. O amilenismo não, ele acredita que é um milênio simbólico. Por quê? Porque os reis antigos, geralmente quando alguém queria desejar um reinado próspero e eterno para um rei, eles viravam os reis e falavam assim, olha rei, que o seu reinado dure 1000 anos. O que ele está querendo falar com isso? Que o seu reinado dure para sempre. Então, quando a Bíblia vai falar sobre o milênio lá em Apocalipse 20, eles acreditam que é um milênio simbólico, então que não vai ser 1000 anos mesmo contados, 1000 anos, mas que vai ser o quê? Que o milênio já começou quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, deu início ao milênio. Por quê? Porque a partir desse momento, Jesus reina. A partir desse momento, o diabo não pode mais enganar as nações, ele está amarrado, ele tem um certo tipo de poder, mas ele não pode mais impedir que os gentios sejam alcançados. Você pode perceber que o Velho Testamento, o Evangelho era somente em Israel, mas após o Novo Testamento, é o Evangelho dispensacional, ele foi por todas as nações. Então eles acreditam o quê? Que esse tempo é um milênio simbólico, que nós, igreja, nós vamos implantar esse milênio aqui, juntamente com o Espírito Santo, e a igreja vai crescer, e a igreja vai crescer, e vai ter avivamentos, e vai ter momentos de grandiosidade, até que Jesus venha no final, ok? Então essa basicamente são as 4 linhas escatológicas, resumidássimo, mas eu gostaria que você entendesse, por quê? Porque não adianta eu vir aqui e falar a respeito do que eu creio, e depois você ouvir a outra pessoa, e desfazer tudo aquilo que eu falei aqui para ti. Nenhuma das 4 é heresia, todas têm base bíblica, ok? E todas acreditam no principal. Mas o que eu estou passando para vocês? Para vocês terem uma visão geral, o quanto esse assunto tem difundido durante muitos tempos, e nós vamos falar mais a respeito de tudo isso aí, ok? Então, pré-milenismo histórico, acreditam no milênio literal, que eu já falei, que a igreja passará pela grande tribulação, e a volta de Jesus acontecerá em um único evento. Olha só, se você quer aprender mais sobre o pré-milenismo histórico, né? Existem alguns escritores, que é James Monterey, Charles Spurgeon, George Leach e o Erickson, são grandes teólogos aí que são dessa linha. Se você curtiu aqui o dispensacionalista e você fala, cara, eu quero aprender mais sobre isso, então tem o John M., tem o Darby, tem Scofield. Quem já ouviu falar na Bíblia Scofield? É uma Bíblia de ensino, e esse rapaz, ele é dispensacionalista. Então, se você quer aprender mais, compre a Bíblia dele. Pós-milenismo, existem algumas pessoas interessantes, uns teólogos que é John Calvino. Quem já ouviu falar de John Calvino? Provavelmente ele era pós, né? John Knox, John Owen, Jonathan Edwards e Charles Udger, provavelmente pós-milenistas. E o amilenismo, existem algumas pessoas e autores e teólogos interessantes, que é Agostinho, Martim Lutero, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, não sei ler o nome desse cara aqui não. Então, Agostinho, Martim Lutero e Abraham Kuyper são teólogos que acreditam nessa linha escatológica do amilenismo. Então, podem perceber que a maioria das diferenças gira em torno do reino milenar. A maioria das diferenças em torno do reino milenar, ok? E da grande tribulação, obviamente. E principalmente a sequência desses fatos ocorrerão. Mas hoje não falaremos sobre os pontos que divergem, sim o que unem tudo isso. E todas essas linhas concordam que Jesus voltará. Amém? Gente, eu quero ser profundo com vocês aqui, ok?
Muitas vezes nós vamos na faculdade e tem um professor que é profundo em algum tema e nós ficamos pagando pau para ele e prestando atenção na aula dele. Muitas vezes um psicólogo aqui fala sobre a nossa alma de forma tremenda. E nós falamos assim, cara, esse psicólogo é top. Mas muitas vezes tem um teólogo falando a respeito da Bíblia, eu não estou falando de mim, mas às vezes um teólogo tem na internet, um cara legal, falando a respeito de algumas coisas que é mais difíceis de entender e nós não temos interesse. Aí nós vamos para a faculdade, aí nós encontramos um ateu e ele pega o chicote no nosso lombo aqui, ó, e nós não sabemos nem falar nada, fica quietinho no nosso canto. Deixa eu falar uma coisa para você, a maioria dos cristãos vão para a faculdade e desvia, a maioria dos muçulmanos vão para a faculdade e faz a converter mais uns 10. Por quê? Porque eles têm uma Corão aqui, ó. E nós não temos muitas vezes a Bíblia aqui. Então o que eu gostaria que você entendesse? Que é importante você se aprofundar nas escrituras, jovem. É importante. Porque senão qualquer ateuzinho bestinho, com qualquer teoria da relatividade, te ganha fácil. Fácil. Qualquer filósofo, fácil. Mas quando você tem a Bíblia aqui, e quando você tem o Espírito Santo aqui, meu irmão, você vai ser a bomba atômica naquela faculdade, você vai causar, você vai passar assim, ó, o povo vai começar a esconder para dentro assim, ó. Fala assim, ó o crentinho passando ali, fala assim, meu irmão, é o crentinho mesmo. Nós precisamos ser inconformados, gente, e ser luz no mundo, amém? Não é que a gente vai ser chato, mas também a gente não vai engolir qualquer sapo de qualquer um não, ok? Nós somos cristãos e temos base científica, bíblica, para defender aquilo que nós acreditamos. E basta a gente ter mais interesse e aprender sobre isso, amém? Então, mas a pergunta que não quer calar do tema de hoje é: quando Jesus vai voltar, Jefferson? Eu quero saber, quando Jesus vai voltar? E hoje eu vou falar para você quando Jesus vai voltar. Oh, glória, vamos lá então, 1 Tessalonicenses 5... versículo 1 a 11 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, lê aí, tudo que é laranja vocês vão ler, e branco eu leio. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como? E de modo nenhum escaparão. Quebrei mitos, só de ler a Bíblia, que eu não preciso falar nada, né? Mas Jesus vai vir como ladrão, e eu não sei. Lê de novo? Vamos continuar lendo? Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto... mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso... como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite incrível que o Senhor tem proporcionado a nós aqui. Pedimos sobre o nosso entendimento hoje, que tudo que for ministrado aqui venha da parte do Senhor. Deus, abra o nosso coração, fale com a gente. Nós queremos ansiar pela vinda do Senhor mais que tudo. Oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Agora se liga que eu vou falar para vocês a data da volta de Jesus, ok? Gente, é impressionante como a gente vê uns trem louco na internet. Você já viu pessoas chutando quando Jesus vai voltar? A data e a hora? Quem já viu aqui? O próprio Jesus disse que só o Pai sabe da data. Então o ser humano fica tentando adivinhar. O ser humano fica tentando adivinhar datas que Jesus provavelmente voltaria. Vamos lá? No ano 500, um teólogo afirmou que Jesus voltaria em 500, baseado sobre em quê? Sabe o que ele se baseou para falar que Jesus voltaria? Nas medidas da Arca de Noé.
Ele deu o trabalho de ir lá na Bíblia e juntar todas as medidas na arca e fez um cálculo lá e ele deu a louca e falou, no ano 500 Jesus vai voltar. E todo mundo ficou apreensivo, mas deu ruim. Jesus não voltou no ano 500. Gente, agora esse aqui foi power, depois vocês pesquisam no Google, sério mesmo, pesquisa no Google. O que aconteceu no ano 1000? O que aconteceu no ano 999 e no ano 1000? O povo tinha tanta certeza que Jesus ia voltar no ano 1000, que eles começaram a vender as propriedades, dar dinheiro para o pobre, que eles começaram a ir para o monte, ficar no monte lá, o ano todo orando no monte, que as igrejas eram lotadas, era povo fazendo generosidade. Sabe o que algumas cidades fizeram? Abriram as cadeias e liberaram os presos das cadeias. Gente, eles tinham tanta certeza que eles iam voltar no ano 1000, que eles, era hardcore, sabe, tipo assim, eles vão voltar amanhã, então tipo assim, pô, vou jejuar hoje o dia todinho, vou orar o dia todinho, para não ter nenhum pingo de dúvida. Então foi esse sentimento que eles tiveram no ano 1000, mas o que aconteceu? Deu ruim, Jesus não voltou. William Miller falou que a volta de Jesus aconteceria entre 1983 e 1984. Gente, e você acredita que nesse ano teve uma chuva de meteoro no mundo? Por coincidência, e o povo ficou tudo louco, tipo assim, cara, ninguém estava dando importância, porque que esse cara falou, Jesus vai voltar nesse ano aí, entre 1983 e 1984, vocês ficam ligados, e ninguém estava dando importância para ele, aí veio uma chuva de meteoro, nessa época no mundo, e aí o povo falou assim, meu Deus, Jesus está voltando mesmo e tal, e o povo ficou tudo tenso, mas o que aconteceu? Passou 83, 84, 85, e Jesus não voltou. Quarto, as testemunhas de Jeová marcaram a volta de Jesus para 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975. E ele não voltou. Quinto, em 1982, muitas pessoas disseram que Jesus voltaria no alinhamento dos planetas. Você não era nascido não, mas em 1982, foi um evento que aconteceu que os planetas alinhou, tudo assim, com o Sol, assim, ficou tudo alinhado. Aí o pessoal achou que Jesus ia voltar, porque quando os planetas alinhassem assim, ó, pac, aí Jesus, é sério mesmo, gente, eu não estou brincando não, Jesus ia vir sobre os planetas assim, ó, até chegar na terra. Imagina Jesus vindo. Mas Jesus não voltou. No ano 2000, quem aqui lembra do ano 1999, ano 2000? Gente, o povo achou que Jesus ia voltar nesse ano aí, sério mesmo. Quem lembra? Não, porque agora vai mudar o século aí, Jesus vai voltar. O jornal hoje falou, vocês lembram que o Jornal Nacional, o William Bonner falando, essa virada Jesus vai voltar, e não voltou. E aí você me pergunta, Jeff, então quando Jesus vai voltar? Eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, somente o Pai sabe o dia e a hora. Mateus 24:36 disse, quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas eu tenho uma segunda coisa para te falar. Mas nós, santos e separados, não seremos pegos de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses 5:2 ao 5, diz assim, ó, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele fala, ó, o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando disserem paz e segurança, então se de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, eu estou falando para a igreja, Paulo está falando para a igreja, ó, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. O que isso significa? Que você e eu, nós não seremos pegos de surpresa. Jeff, por que nós não seremos pegos de surpresa? Porque Jesus nos deixou os sinais de sua volta. Sabe, querido, Jesus deixou os sinais de sua volta.
ele nos alertou a respeito de muitas coisas. E por mais que a gente não sabe a data e a hora, mas nós sabemos os eventos que antecederão isso. Jeff, quais são os eventos? São muitos, e eu separei alguns eventos aqui. Qual é que é o primeiro evento da volta de Cristo? Primeiro é terremotos, fomes, pestes e guerras. Mateus, no sermão escatológico de Jesus, capítulo 24, versículo 6 a 8, diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque formoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você já viu isso acontecer? Você já viu terremoto? Ninguém nunca viu terremoto? Ninguém nunca assistiu um jornal? Alguém sabe o que é terremoto? Fomes. Eu não estou falando de você passar fome, meu irmão, de jejuando, não. Eu estou falando de fome, de ter comida. Quem já ouviu falar disso? Alguma vez ouviu falar? Já ouviu falar de pestes? Pestes é igual praga. Você já ouviu falar de coronavírus? Quem nunca ouviu falar de coronavírus é porque é surdo, né? Porque é só o que se fala ultimamente. E guerras. Quem já ouviu falar de guerras aqui? Estudou sobre guerras? Então tudo isso é o que? O começo das dores. Mas tudo isso acontece desde quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu. Existia já terremotos, fomes, pestes e guerra, mas a Bíblia fala, isso é o que? O início. Mas tudo isso acontece. Segunda coisa, o surgimento de anomalias celestiais. O que é isso? Apocalipse 6:12 diz: E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Nos últimos anos, houve vários momentos que a lua ficou vermelha. Quem viu? Um dia desses teve, não foi? Foi esse ano que teve? A lua ficou vermelha? Não foi? Acho que foi esse ano mesmo. Então isso já foi profetizado também. Anomalias celestiais é o que? É sinais da vinda de Cristo. Terceira coisa, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Gente, se existe uma geração egoísta, essa é a nossa. Se existe uma geração que consegue levantar de manhã cedo e dormir à noite sem pensar uma vez no próximo e só em nós mesmos, esses somos nós. E nós precisamos estar atento a isso. Por quê? Porque o amor de muitos esfriará. É o que fala Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas, elas não querem mais saber sobre a dor do outro. Elas querem olhar somente o seu umbigo. Mas eu tenho algo para te falar. Isso é um sinal, sim, da volta de Cristo. Mas a palavra diz o amor de muitos e não de todos. Então quer dizer que eu e você, nós vamos espalhar o amor de Jesus por essa terra. Eu e você, nós vamos espalhar o amor de Jesus nessa terra, caramba. É de muitos, mas não de todos. Pode estar congelado o coração das pessoas. O fogo que aquece o nosso coração irá derreter esse gelo. Quem gosta da figurinha do WhatsApp que eles lançaram agora do coraçãozinho pegando fogo? Vocês não viram ainda, gente? O coraçãozinho pegando fogo lá nas figurinhas do WhatsApp, nos emojis. Procura lá então. Coraçãozinho pegando fogo. É o coraçãozinho do crente. Quarta coisa, o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 4-5 diz: Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos se enganarão. Tem pessoas se passando por Cristo esses dias, gente? Tem ou não tem? Tem gente que fala assim, vem na minha igreja aqui que eu tenho o poder de te curar. Tem ou não tem? Tem gente que vem e fala tipo assim, eu sou o enviado de Deus aqui para essa terra. Nós temos no Brasil. Parece até piada, mas tem. Eu achei que ele era um comediante, o Henrique Cristo. Mas eu fui pesquisar sobre ele, ele não é um comediante, tem gente que adora ele mesmo.
Tem gente que adora ele mesmo, se eu não me engano é no Paraná. É no Paraná mesmo que ele fica? Se eu não me engano é no Paraná. Tem gente que vai lá e adora ele. Gente, aqui em Goiás tinha um cara tratado como Deus, que se não fosse pego os escândalos dele, ele estava lá até hoje na cidadezinha, que eu nem lembro o nome agora. Alguém lembra o nome? Abadia. Abadiânia? Abadia. João de Deus. Então tem se levantado, tem surgido falsos cristos, tem surgido falsos profetas esses dias, gente? Tem surgido. E isso existe desde a época que Jesus morreu, sim ou não? Existe. Olha só o que fala a quinta coisa, e é muito importante isso aqui. Uau! Você pode aplaudir Jesus isso aqui, eu vou explicar por que você vai aplaudir. Aplaude Jesus. Amém. Eu vou explicar por que você aplaudiu agora. A restauração de Israel é um dos sinais da volta de Cristo. Olha o que fala Mateus 24, 32 ao 33. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que este está próximo mesmo às portas. Você lembra que no começo você falou que era só o início da noite, o início das coisas, os sinais? Aqui ele está falando que Jesus está às portas quando a figueira florescer. A figueira na Bíblia simboliza Israel. E o que está falando aqui? Que quando Israel florescer, saiba que Jesus está às portas. E aí eu quero explicar por que você aplaudiu. Muitos que creem no Senhor sabem que os teros ramos e das folhas das figueiras se refere à restauração de Israel, né? E Israel foi restaurado, olha só, em 14 de maio de 1948. Israel não era considerado uma nação, até que um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, presidiu um negócio na ONU e constituiu Israel nação. Até 1948, Israel não era considerado uma nação. E aí esse brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele presidiu uma sessão solene lá na ONU, e a ONU constituiu Israel uma nação. E eu vou ler de novo para você essa promessa aqui que diz assim, ó: aprendei com a figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se tornar tenro e brotar folhas, sabei que está próximo o verão. Gente, o PIB mundial é governado por judeus. Os maiores donos das maiores riquezas do mundo são judeus. Um país menor do que o menor estado do Brasil demanda as pessoas mais milionárias do mundo. Deixa eu te falar, as grandes obras, as grandes invenções são judeus. E por que eu coloquei o Brasil e Israel ali? Porque foi numa sessão, cara, um brasileiro presidiu e ele assinou Israel como uma nação. Será se nós não somos abençoados em muitas coisas por causa disso? E isso é um sinal da volta de Cristo. Está próximo. E olha o que fala no 6. A pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 14 diz: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando Israel for restaurada, Jesus está às portas. Quando a pregação do Evangelho por todo o mundo acontecer, virá o fim. Ah, Jefferson, mas ainda tem muitos países não alcançados, tem muitos povos que não são alcançados, tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Tem, mas eu quero falar algo para ti. Com essa tecnologia da informação, a notícia corre bem mais rápido. Bem mais rápido. O que demorou aí 20 séculos para a gente chegar no nível de hoje, pode demorar somente mais meio século para que alcance o resto do mundo.
Sinal da volta de Cristo, a pregação do Evangelho por todo mundo. E atenção, o que podemos observar é que tudo isso e muitos outros sinais já têm acontecido há muitos anos atrás, porém o que faz a diferença não são os acontecimentos desses sinais, e sim o intervalo de acontecimentos terem diminuído drasticamente nos últimos anos. E aqui está o ponto-chave, da palavra. Não é sobre esses sinais todos aqui acontecerem, mas é sobre o intervalo entre eles acontecerem ser cada vez menor. Vocês lembram da mulher grávida? Vocês lembram do exemplo da mulher grávida? E eu trouxe aqui um gráfico, porque também somos medicina. O tempo e duração das contrações antes do parto ocorre em intervalos de 15 a 20 minutos, com duração de 30 a 45 segundos. Quando o trabalho de parto progride, ficam mais frequentes e duram em torno de 60 segundos. A hora de ir para o hospital, contrações em intervalos de 10 minutos, com duração de 45 segundos ou mais. O que é isso? Quanto mais próximo o parto, menor é o intervalo de uma contração a outra. O que a Bíblia está nos ensinando? Sempre existiu guerra, sempre existiu fome, sempre existiu peste, sempre existiu tudo isso aí. Mas nós vivemos um tempo hoje onde o intervalo é menor dessas coisas acontecer. Sabe quando foi que houve a última pandemia sem ser essa que nós estamos vivendo agora? Antes de 1950. 17, 18 e 19. Aí nós tivemos essa pandemia agora. Mas o jornal já fala que está prevendo uma pandemia já para os próximos 2, 3 anos. E aí você está começando a ver que o intervalo das coisas estão diminuindo. O que isso quer dizer? Aprende com o exemplo da mulher grávida. Jesus está por vir. Quanto menor o intervalo entre esses acontecimentos, quer dizer o quê? Que Jesus está às portas. E eu quero dar uma notícia boa para ti, meu irmão. Nós podemos apressar a volta de Jesus. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, você pode apressar a volta de Jesus. Sabe, querido, onde que está isso, Jeff? 2 Pedro 3, versículo 11 ao 12 diz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas necessárias que vocês sejam, veja de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. É isso. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Vocês esqueceram, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele virá. Ei, Ele virá. Gerson, mas está difícil. Calma, Ele virá e Ele vai restaurar tudo, e Ele vai trazer novos céus, nova terra, e Ele te dará um corpo glorificado. Você não viverá mais nesse corpo seu aí, não. Mas você fala assim comigo: ai, eu sou tão gato. Ai, que gato. Mas o seu corpo será mais bonito ainda. Diga glória a Deus. Fala: Deus, por quê? Porque eu nasci tão gato assim? É porque Deus vai fazer um milagre grande na sua vida, meu irmão. Quanto mais feio você for, mais um milagre vai ser grande. Eita, Jesus amado. E é isso. É isso. Jesus Cristo virá. E Ele virá nos buscar. Sabe, querido, e nós sim podemos apressar a vinda dEle, como nossa vida ser semelhante à vida de Cristo Jesus.
Porque quanto mais o Evangelho se espalhar nas nações, mais nós estamos apressando a vinda de Cristo. Por isso nós precisamos nos posicionar como igreja, nos posicionar como cristãos, não como cristãos apaixonados pelas coisas do mundo. Sabe, querido, e se Jesus voltar antes de você ficar rico? E se Jesus voltar antes de você formar? E se Jesus voltar antes de você casar? Eita, falei agora. Aí, ó. Mas a presença do nosso Deus é tão linda, que nenhuma conquista terrena vai se comparar com a glória eterna do amado. Uau! Nem casamento, nem dinheiro, nem terra, nem lazer, nem viagem, nem nada se comparará quando você estiver frente a frente com o noivo, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. E é sobre isso que estamos aqui falando, é sobre a nossa esperança, é sobre o nosso anseio, é sobre o nosso desejo, não é sobre coisas terrenas, mas é sobre coisas eternas. É sobre coisas eternas, é sobre a eternidade. Ele virá. Eu quero convidar o pessoal do louvor para a gente finalizar, mas eu quero que você entenda uma última coisa. Semana que vem nós vamos falar sobre os 4 As de Apocalipse, que é o arrebatamento, a marca da besta. Nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos falar sobre apostasia. E são temas bem interessantes. Então eu quero que você faça um compromisso comigo aqui hoje. Um compromisso de realmente estar conectado com a gente nesse tempo, para a gente relembrar o nosso real motivo de servir Jesus. Sabe, querido, você não está aqui por entretenimento. Você não está aqui porque você vai fazer amizades com pessoas legais e jovens, não. Você está aqui porque você anseia a vinda do noivo, e você anseia que ele venha te buscar. É sobre isso, é sobre a nossa esperança. Se Jesus não vier nos buscar, não tem sentido o nosso cristianismo, não tem sentido a nossa vida. Ele é a nossa esperança. E eu quero finalizar com isso essa noite. Sabe, os avivalistas, eles viviam como se Jesus viesse amanhã. Apóstolo Paulo, ele acreditava que Jesus viria ainda nos dias dele. A igreja primitiva também. Sabe, querido, o pessoal na Segunda Guerra Mundial, que era cristão, achava que Jesus ia vir a qualquer momento, principalmente quando Hitler se levantou. Aquele cara, se não for o profeta do mal, não sei quem que é. Eles viviam queimando por Jesus. Sabe, talvez Jesus não volte na minha geração, nem na sua. Mas um dia nós partiremos daqui. E Ele pode voltar só para mim, só para você. Como assim, gente? Você vai voltar só para mim e para ti? Não. A nossa vida vai se encerrar e nós encontraremos com Ele. Eu quero trazer sua meditação. Viva um evangelho sedento pela volta de Jesus. Viva um evangelho clamando pela vinda de Jesus, desejando a vinda de Jesus, desejando encontrar com o noivo. Sabe, existiam 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. As 10 eram virgens, mas existiam umas que elas queimavam, elas tinham óleo sobrando, elas desejavam o mestre, elas queriam encontrar com o mestre. E o mestre veio, e essas virgens apaixonadas foram com ele, enquanto as outras foram buscar óleo em outros lugares, porque não estavam queimando mais. Quero falar algo para ti, meu irmão. Nós, igreja do Senhor, precisamos ser encontrada pelo mestre queimando de amor por ele, queimando de amor por ele, queimando de amor por ele, apaixonados por ele,
mais que todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Talvez as pessoas que mais entenderam essa palavra aqui hoje, que mais entendem o que eu estou falando aqui hoje, seja o Samuel e a Vicky, porque eles casaram recentemente. E eles sabem como que é um pré-casamento. E é essa expectativa de pré-casamento que a igreja tem que ter. Anseiar pelo Messias, anseiar pela vinda do Messias. Sabe, nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos bater na tecla. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, amanhã Ele está mais perto de voltar do que hoje. Depois de amanhã Ele está mais perto de voltar que amanhã. Cada minuto e segundo que passa Ele está mais próximo de voltar. E eu e você precisamos estar queimando por Ele. Eu e você, nós precisamos estar queimando por Ele. Feche seus olhos nesse instante, curva a sua cabeça. Gostaria que você meditasse na letra dessa música. Feche seus olhos. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar esse, meu Jesus veio buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga o poder que sempre entregou. Ele vem. Coloque-se de pé essa noite, vamos cantar mais uma vez. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Levante as suas mãos e diga: Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga o poder que se entregou.
cantar.